nós já voltamos com o Gazeta Alerta às 12 horas e 50 minutos. Obrigado pela sua audiência e vamos falar de eleições. 2018 é ano de eleição e a TV Gazeta encomendou uma pesquisa para saber como anda a intenção de votos da população acreana para o governo e Senado. 1.200 pessoas participaram da pesquisa realizada pela Real Time Big Data. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 00838/2018. E agora eu vou conversar com o Rogério Venceslau sobre esses números e ele já está aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Crisna. Boa tarde a todos que acompanham o Gazeta Alerta. É uma satisfação falar com você, telespectador, para trazer aqui o resultado de mais uma pesquisa da TV Gazeta. Eu lembro que esse instituto, o Real Time Big Data, é um instituto contratado pela Record TV para fazer pesquisas em todo o país. E quero até dar um tempinho para o eleitor se posicionar melhor aí na poltrona para ouvir atentamente os números e dizer o seguinte: essa pesquisa foi feita ontem, dia 17, e ouviu 1.200 eleitores em todas as regiões do estado. Portanto, é uma pesquisa muito recente, foi feita ontem. E vamos então aos números. Põe na tela aqui para mim o primeiro gráfico, começando com o voto espontâneo para governo. O candidato Gladson Cameli, do PP, aparece com 31%. O candidato Marcos Alexandre, do PT, aparece com 25%. O candidato Coronel Ulisses, do PSL, aparece com 3%. Em seguida, não aparece aqui para mim o gráfico, mas agora eu vejo. Outros somam 1%, votos brancos e nulos somam 7%, indecisos 33%. Isso aí é o voto espontâneo para governo. Agora vamos ao voto estimulado, aquele que a lista de candidatos é apresentada para o eleitor. Gladson Cameli aparece em primeiro com 43%. Marcos Alexandre aparece em segundo com 35%. Em terceiro, Coronel Ulisses, do PSL, com 9%. Em quarto, Janaína Furtado, com 1%. E o David Hall, do Avante, não pontuou. Aí, portanto, os números do voto estimulado para governo. Brancos e nulos somam 6%, indecisos 6%. Vamos ao próximo quadro. Agora, o nível de rejeição dos candidatos ao governo. O candidato Marcos Alexandre tem a maior rejeição, com 42%. A candidata Janaína Furtado, 33% de rejeição. O candidato Gladson Cameli, 32%. O candidato Coronel Ulisses, 25%. E o candidato David Hall, 18% de rejeição. Aí a pergunta que é feita é em qual dos candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. Esse, portanto, é o quadro da rejeição entre os candidatos a governador. Vamos agora para um comparativo entre as últimas pesquisas divulgadas. O candidato Gladson Cameli, no dia 30 de agosto, apareceu com 40% e agora, nessa pesquisa do dia 17, ontem, aparece com 43%. Portanto, teve uma variação aí de 13 pontos percentuais. O candidato Marcos Alexandre, que aparecia com 36% na pesquisa de 30 de agosto, agora aparece com 35% e teve uma queda de 1 ponto percentual. Essa foi a variação dele. Já o candidato Coronel Ulisses, que apareceu com 10 pontos na pesquisa de 30 de agosto, agora caiu para 9. A candidata Janaína Furtado, que apareceu com 2 pontos percentuais em 30 de agosto, nessa pesquisa aparece com apenas 1%. E o candidato David Hall apareceu com 0 e agora repete, não pontuou. Votos brancos e nulos, entre essas duas pesquisas, praticamente a mesma quantidade, 6%, 6%, indecisos 6%, 6%. Vamos agora para mais um quadro aqui, agora com as eleições para o Senado. Vamos, primeiro governo, segundo turno, né? A simulação de um possível segundo turno entre Gladson Cameli e Marcos Alexandre. O Gladson Cameli aparece com 51% e o Marcos Alexandre 38%. Isso na simulação do segundo turno.
Brancos e nulos somam 7%, indecisos 4%. Portanto, seria uma vitória para o candidato Gladson Cameli nesta simulação, quando o eleitor é perguntado em quem votaria no segundo turno entre esses dois candidatos. Agora sim, vamos para a eleição de senador. Pesquisa estimulada, quando a lista de candidatos é apresentada. O Petecão, candidato à reeleição, aparece na frente com 43%. Em segundo, o candidato também à reeleição, Jorge Viana, com 40%. Em terceiro, Márcio Bittar, com 33%. Em quarto, Ney Amorim, com 27%. Em quinto, Minoro Quimpara, com 14%. Em sexto, Pedraza, com 3%. Nulos e brancos no segundo voto somam 5%. Nulos e brancos no primeiro voto somam 10%. Indecisos, 25%. Chama atenção para esse percentual de indecisos de 25%, que ainda é bastante elevado para a eleição de senador. Vamos agora ao índice de rejeição dos candidatos ao Senado. Jorge Viana lidera, com 45%. Em segundo lugar, Ney Amorim, com 38%. Em terceiro, no nível de rejeição, Petecão, com 31%. Em quarto, Márcio Bittar, com 30%. Em quinto, Pedraza, 24%. Minoro Quimpara aparece com 22% de rejeição. No comparativo entre as pesquisas do dia 30 de agosto e essa de agora, o candidato Petecão teve uma variação aí de 34% para 43%. Já o candidato Jorge Viana teve uma variação de 39% para 40% entre as duas pesquisas. Márcio Bittar tinha 30%, subiu para 33%. Ney Amorim tinha 27%, permaneceu com o mesmo índice. Minoro Quimpara tinha 16 pontos, agora caiu para 14. Pedraza, que tinha 2 pontos, subiu para 3 pontos percentuais. Aí, votos brancos e nulos, na última pesquisa de agosto, somavam 8%, agora somam 5% no primeiro voto. Brancos e nulos no segundo voto somavam 16%, agora somam 10%. Indecisos, de 27%, caiu para 22% e ainda um índice bastante elevado. São esses, portanto, os dados da pesquisa. Nós temos outros cortes, outras aferições que foram feitas nessa pesquisa, que vamos divulgar logo mais à noite no telejornal Gazeta e Manchete. Portanto, você que nos acompanha, fique atento, porque nos nossos telejornais vamos estar divulgando outros quadros dessa realidade, lembrando que a pesquisa afere apenas o momento em que ela foi feita. E, aproveitando o espaço aqui, Cris, eu quero dizer que daqui a pouco nós vamos falar mais de política no Gazeta Entrevista, dando sequência às entrevistas com os candidatos a senador. Hoje nós vamos receber no Gazeta Entrevista o candidato a senador Jorge Viana. O nosso encontro é já, depois do Gazeta Alerta. Portanto, programa ao vivo, quem quiser já pode mandar perguntas. Olha, e lembrando, que o programa Gazeta Entrevista, essa rodada de entrevistas ao vivo, só encerra na semana da eleição, não é isso, Rogério? Isso mesmo. Até a semana das eleições nós estaremos entrevistando os candidatos majoritários. Terminando essa sequência de entrevista com os candidatos a senador, vamos entrevistar os candidatos a governador. Ok, obrigada, Rogério. Então, gente, nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo segmento do Gazeta Alerta, você vai conferir a seguinte matéria. Olha, mulheres foram parar em uma delegacia. Isso, já a gente confere detalhes sobre esse e outros assuntos também no nosso programa. Já volto.